Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de Fenômenos Mecânicos. Essa é a aula 5 e o tema da aula de hoje é sobre movimento circular. Eu vou apresentar uma aula com conteúdo um pouquinho mais formal do ponto de vista da matemática, porque no final das contas esse conteúdo talvez hoje não seja de completo domínio de vocês, mas é aquela estratégia de fazer um ensino em espiral, tá? Então vocês vão vendo isso. A primeira vez talvez tenha uma dificuldade de entender. Isso vai ser visto em outras matérias, principalmente eu vou falar hoje de novo uma operação com vetor que é chamado produto escalar. Então isso é algo que vai, nossa própria disciplina também veremos isso um pouquinho mais à frente, né? Vamos usar. Então é algo que a gente constantemente vai e volta, né? Então aqui vou usar também derivadas, eu vou usar vetores, né? Então eu vou usar toda a ferramenta disponível, né, num curso universitário. E nesse aspecto, eu vou dar um curso, a aula de hoje é um nível mais elevado do que, por exemplo, do livro-texto do Survey, que eu acho que deixa muito a desejar aí nessa parte de movimento circular, a maneira que ele apresenta. Tá? Mas, como eu digo, estou dizendo, tem que se acostumar com o ensino de uma forma espiral que vai e volta, né? O próprio conteúdo de fenômenos mecânicos, térmicos, eletromagnéticos é um pouco disso, né? Algo que vocês viram no ensino médio, algumas coisas não, né? E aí a gente vai aprofundando. E aprofundando significa ter uma visão, explorar mais a física, e explorar a física utilizando a ferramenta básica da física, que é a matemática. Tá? Então vamos lá. Eu vou começar antes de resolver os dois problemas que estão lá na aula 5, notas de aula, eu vou fazer uma apresentação aqui do próprio conteúdo, né? Digamos assim, as fórmulas que são importantes para descrever o movimento circular. Então, aqui a gente está na aula de hoje, movimento circular. E algo extremamente importante do movimento circular aqui, nesse nível que a gente está dando, é o seguinte: essa parte é meramente a cinemática. Depois, na segunda parte do curso, quando a gente fala de forças, o movimento circular volta. Tá? E, mais importante ainda, na última parte que é o ciclo 4, quando nós falamos sobre conservação de momento angular, de novo eu falo, né? Momento angular é uma grandeza que é fundamental, é extremamente importante em situações que haja rotações. Não há necessidade de necessariamente haver rotação, mas na situação que haja rotações. Então rotação é algo que nesse curso aqui nós vamos explorar bastante. E agora é só a parte cinemática que deveria ser, né, básico do básico. Tá? Bom, vamos lá então. Eu vou colocar aqui, começar desenhando um círculo de raio R, e um determinado objeto, uma partícula, vai descrever um movimento circular. Então vou pegar aqui num plano, né? Vou pegar um plano XY, tá aqui a partícula, e a primeira coisa que eu vou fazer a origem do sistema de coordenadas está aqui. Eu vou desenhar um vetor, e esse é o vetor, a posição da partícula, que eu chamo de vetor R. Tá? Esse vetor R ele vai fazer um ângulo com a horizontal, que é padrão, relativamente padrão, a gente estabelecer isso aqui,
esse ângulo é θ, tá? Esse ângulo θ, na verdade, é uma função θ, que é melhor pegar em radianos, e esse cara vai no sentido anti-horário, ele vai aumentando de valor, então é a convenção nossa, né? Vai aumentando de valor, parte do zero vai aumentando, e se for no sentido anti-horário, para cá, para baixo, por exemplo, né? Se ele fizer esse movimento ao contrário, né? Vamos supor que ele estiver para cá, então aqui, abaixo do eixo X, tem um θ negativo, tá? E à medida que vai aqui girando no sentido anti-horário, esse valor de θ vai aumentando, né? Vai para π sobre 2, π, 3π sobre 2, dá uma volta completa é 2π, e depois se der outra volta completa é 4π, né? Aí assim por diante, tá? Vai aumentando, crescente, sempre que o movimento for anti-horário. Essa é uma convenção, tá? E vai ficando mais negativo à medida que ele vai andando mais no sentido horário, tá? Bom, esse R de θ é, então, vetor posição, e eu consigo decompor esse vetor em componentes x e y. Então, a projeção desse vetor R no eixo x está aqui, que seria esse cara aqui, e a projeção no eixo y está aqui. E aí, o vetor R, que depende do tempo, porque ele vai variando com o tempo, é dado por x na direção y mais y na direção j. Mas se vocês olharem aqui, esse cara aqui é o módulo do vetor R, que é R, que seria a sombra, né? Que seria a sombra desse vetor R no eixo x, que é R cosseno de θ. E para cá é a sombra na parede, que é R seno de θ desse vetor R, tá? Então é R cosseno de θ na direção I e R seno θ na direção J. O R está nos dois, eu posso colocar em evidência, então fica cosseno de θ I mais seno de θ J. Tá? Então esse cara aqui é meu vetor posição. Bom, o que eu tenho aqui? Parece óbvio, né? Módulo de R é um vetor, ele está ponta aqui. E aí, à medida que a partícula vai andando, ele vai fazendo esse movimento aqui. Então, esse vetor R é variável, tá? O que não é variável do vetor R é o módulo dele, que é simplesmente esse R aqui, sem nada, tá? O que é o módulo dele? É o comprimento dele, que nesse caso é o raio da trajetória, e porque a trajetória é circular, tem um raio constante, tá? Então, por conta disso, R é constante. Tá? Isso caracteriza movimento circular. Bom, com esse vetor R radial, que é radial, ele vai fazendo esse movimento aqui, ele é sempre radial, um vetor que parte da origem e vai até a extremidade aqui do círculo. Eu consigo construir um versor radial, um vetor unitário. Qual é esse vetor unitário? Eu vou chamar de R chapéu. Qualquer vetor unitário eu construo da seguinte forma. Eu pego o vetor R e divido pelo módulo dele. Se eu fizer isso, eu tenho um vetor unitário. Esse vetor pelo módulo dele. Bom, mas o módulo dele é simplesmente o R, né? E o vetor R é R com o termo cosseno de θi mais seno de θj. Então, R cancela com R e vai ficar cosseno de θi mais seno de θj. E é claro que esse cara é versor. Por quê? Porque o módulo desse vetor R, que é o versor, vetor unitário, é simplesmente o quadrado da componente I, né, o coeficiente, o que está multiplicando o versor I, ao quadrado, que é cosseno ao quadrado de θ, mais o quadrado do segundo termo, extrai raiz quadrada.
Mas seno quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de ângulo é sempre 1. Raiz de 1 é 1. Então, por conta disso, de fato, esse cara é versor. Para onde ele aponta? Ele é um versor, que é unidade, é 1, adimensional, e aponta na mesma direção e sentido do vetor R. A diferença é que ele é um versor, ele é um vetor unitário. Não tem unidade, por exemplo. O módulo dele é 1. Tá? Bom, aí eu vou... Isso aqui é uma grandeza linear, mas eu vou introduzir duas grandezas angulares, porque esse movimento é justamente de rotação. Tá? Bom, na verdade todos esses caras eu preciso, mas depois, né, falta de espaço estou apagando, depois esses termos vão voltando. Só vou deixar... Bom, deixa quieto aí. Tá? Então agora eu vou falar sobre grandezas angulares, que além do ângulo θ que está aqui, eu tenho mais duas grandezas importantes para a cinemática de movimento circular. E uma das grandezas é a velocidade angular. Então, velocidade angular. Claro, assim como velocidade que é linear, que vocês aprenderam, tem velocidade instantânea e uma velocidade média. Tá? Aqui eu posso falar também de velocidade angular média e velocidade angular instantânea. Tá? Bom, eu vou dar ênfase na instantânea, porque se eu quiser a média, sempre a média é um delta, né? Então, se eu sei a instantânea, eu também sei lidar com a média. O contrário é mais difícil. Tá? Então eu vou começar aqui com a velocidade angular instantânea. Não é média. Tá? Se denota com letra grega ômega, ou ômega. E quem é esse cara? Esse cara é o quanto esse ângulo θ que está aqui na figura varia com o tempo. Tá? A variação do θ com o tempo, desse ângulo, é justamente a velocidade angular. Nesse caso aqui, o θ, ele o θ em si tudo bem, né? Mas quando a gente fala aqui da velocidade angular, a gente tem que colocar o ângulo em radianos para fazer sentido, tá? Não em graus. Tudo bem, tá? Pode até pensar em fazer a descrição em graus, mas em radianos, que é na verdade um número puro, tá? Radianos é o quê? Se você tem 180 graus é pi radianos, né? E pi radianos é que unidade é radiano. Na verdade, radiano é para dizer que vem do ângulo, mas ele é um número puro, tá? Então, eu coloco o θ em radianos, seria a variação do θ em relação ao tempo, tá? Então, essa aqui é a velocidade angular. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade, né, da velocidade angular, sempre quando eu coloco em colchetes, diz isso, significa isso, tá? Que eu estou olhando dimensionalmente, ele é o θ, que eu acabei de falar, que tem que ser dado em radianos, tá? E o tempo, que é em segundos. Então a velocidade angular vai ser em sempre radianos por segundo. Lembrando que o radianos está ali para denotar a velocidade angular, ou o ângulo, né, em termos de radianos, mas ele na verdade ele é um número, é uma unidade pura, tá? É um número puro, é adimensional, não tem uma dimensão, tudo bem? Isso tem que ficar bastante claro. Bom, juntamente com velocidade angular, eu vou aqui aproveitar e fazer a aceleração angular, que é a outra grandeza fundamental aqui. Então, aceleração angular. E também tem a aceleração angular média, mas aqui no caso eu vou dar ênfase para instantânea. Tá? O que é a aceleração angular? Bom,
Se a velocidade angular que eu estou apagando aqui é a variação do ângulo θ em relação ao tempo, θ indica a posição, né? Então a aceleração angular indica o quanto a velocidade angular ω varia com o tempo, tá? Mas a velocidade angular, como eu acabei de mostrar para vocês, é, por definição, o quanto θ varia com o tempo. Então, se eu coloco aqui que ω é dθ dt, isso aqui é ω, então a aceleração em função do θ é a derivada segunda do θ em função do tempo. Claro, o θ, para fazer isso, operacionalmente fazer isso, eu preciso conhecer θ, saber como θ varia com o tempo, tá? Caso contrário, não. Tudo bem? Eu não tenho como fazer essa operação aqui. No sistema internacional, a aceleração é unidade. É d2θ dt2. θ é simplesmente radiano, dt2 é dt ao quadrado, né? Então seria 1 segundo ao quadrado. Então a aceleração angular é radianos por segundo ao quadrado, tá? Então além do ângulo θ, essas duas grandezas aqui são fundamentais para descrever a cinemática rotacional. Velocidade angular, ω, e aceleração angular, α. Tá claro isso? Tudo bem? Bom, além disso, além do vetor posição, eu tenho as grandezas que são lineares. Agora eu vou fazer a diferenciação entre o que é angular e o que é linear. Linear é o que a gente tinha antes. A gente tinha o vetor posição e eu derivei em relação ao tempo, obtive velocidade. Essa velocidade eu vou chamar agora de velocidade linear para diferenciar da velocidade angular. E da mesma forma eu vou ter a aceleração linear. Na verdade, essa aceleração linear ela é um pouquinho mais complicada no movimento circular, conforme veremos, tá? Mas, essencialmente, quando eu falo em grandezas, então, lineares, eu vou falar de velocidade e aceleração. Então, grandezas lineares. Então, uma das grandezas lineares, né, começa aqui com que eu tinha apagado, que é o vetor posição, que é R cosseno de θi mais seno de θj. Então, além desse cara aqui, nós temos o seguinte. Uma delas é a velocidade linear aqui velocidade instantânea, tá? Bom, aqui eu vou dar ênfase, chamar vetor velocidade, porque velocidade é uma grandeza vetorial. Como eu defino isso? Como eu tinha definido antes. Vetor velocidade, V, é simplesmente a derivada do vetor posição em relação ao tempo. Mas agora no movimento circular, esse vetor posição, ele é descrito desse jeito aqui. Porque o movimento circular é um movimento muito peculiar, muito específico. Tá? Então vamos lá. Derivada desse cara em relação ao tempo, vou fazer devagar aqui, é d dt do vetor R. Quem que é vetor R? Ele é o módulo do vetor R, que é Rzinho, cosseno de θi
mais seno de θ j. Tá? Bom, o bom de trabalhar com vetores I, J, K, que são esses versores, na direção x, y e z, é que a coordenada cartesiana ela fica lá paradinha, tá? Quem se movimenta é a partícula, o eixo x e eixo y ficam sempre, uma vez definidos os eixos, eles ficam parados. Então não tem derivada em cima deles, ou tiver derivada em cima deles dá zero. Então não preciso me preocupar com I, J, K. Tudo bem? Bom, ao derivar aqui, a outra coisa que eu não preciso me preocupar, porque o movimento é circular, né, é que R é constante. Então, se esse R é constante, o operador DDT, que é a derivada, o R é transparente a ele não vê o R, não liga, tá? Não tá nem a ele. O DDT olha o R e fala, deixa passar, tá? Deixa passar, tipo, ignora. Então eu vou derivar em cima de quem? Tem a componente x, tem a componente y. Eu vou derivar em cima do cosseno. Só que esse cosseno de θ, o θ, por sua vez, está mudando. Está mudando com o quê? Com o tempo. Tá? E eu estou derivando não em função em cima do θ. Eu estou derivando em cima do tempo. Então o que eu tenho aqui, na linguagem matemática? Uma função composta. Tá? Uma função do θ que depende do tempo. Cosseno de uma função é uma função que é cosseno de θ. Só que a variável θ, por sua vez, depende do tempo. Tá? E eu estou derivando não em relação a θ, eu estou derivando em relação ao tempo. Isso se chama regra da cadeia. Aula 1, quando eu falei sobre regras de derivada, eu falei sobre como derivar quando eu tenho essa situação e é chamada de regra da cadeia. Tá? Simplesmente eu vou fazer aqui, é algo que, de tanto vocês fazerem, tanto vocês verem, estudando, as coisas vão saindo cada vez de forma natural para vocês. Tá? E a regra da cadeia é uma dessas coisas aí. Então vamos lá, derivando aqui. R é transparente, então eu tenho que derivar aqui dentro, só. Derivando aqui dentro, eu distribuo, né? Primeiro eu derivo em relação ao cosseno de θ que está aqui, mais, esse aqui é mais, né? E depois eu derivo em relação a esse cara. Derivada de cosseno de θ, primeiro eu derivo em relação ao θ e depois eu derivo o θ em relação ao tempo. Isso é regra da cadeia. Derivada de cosseno de θ em relação a θ é menos seno de θ. Então seria ou é menos seno de θ. Só que eu não estou derivando em relação a θ, estou derivando em relação ao tempo. Então eu tenho que multiplicar o que eu derivei aqui com derivada do θ em relação ao tempo. Isso aqui que eu fiz é regra da cadeia. Tá? Uma função f que depende de g, que depende de x. Tá? Se eu faço a derivada de f em relação a x, primeiro eu faço derivada de f em relação a g, e depois multiplico isso, derivada de g em relação a x. Se você tiver dúvida aqui, né, dessa relação aqui, você observa que é feio fazer isso, mas vou fazer. Você cancela dg, fica df, dx, que é exatamente df, dx. Isso aqui é uma regra mnemônica para ver se vocês estão tudo certo, tá fazendo tudo certinho, tá? Caso tenha dúvida. Tudo bem? Então eu fiz o df dθ, que deu menos seno de θ. Agora, dθ dt. Isso em relação ao cosseno de θ. Agora tem aqui mais. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então agora eu vou derivar tranquilamente a parte que tem o versor j. Derivada de seno de θ é cosseno de θ. Regra da cadeia, não estou derivando em relação ao θ, mas estou derivando em relação ao tempo. Então, dθ dt. Faltou aqui na direção I, o versor está quietinho, o versor direção J está quietinho aqui. Tá? Bom, quando eu introduzi variáveis angulares, eu introduzi ômega, que é dθ dt.
Então eu tenho ômega aqui e ômega aqui. Coloco em evidência, vou colocar em evidência aqui na frente. Então vai ficar igual R ômega, coloquei aqui na frente, então saiu, coloquei na frente, saiu, tá? Só vou escrever o I bonitinho e o J tá lá bonitinho, tá? Deixa eu escrever o I com cor azul, não tem nada diferente, tá? Então, o vetor V é esse cara aqui. Ele é vetor por quê? Porque o que está entre parênteses é um vetor. E R ômega não. R ômega são escalares. O raio e a velocidade angular. Tá? Bom, esse vetor que está entre parênteses não é cosseno de θi seno θj, que é o versor R. Que é o versor R. Não é. Ele é menos seno θi mais cosseno θj. Mas esse cara também, ele é um versor. Por quê? Porque se eu for calcular o módulo desse vetor, lembra, é o primeiro, é a componente i ao quadrado, que fica seno ao quadrado, mais a componente j, que é o cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, o módulo desse vetor entre parênteses é 1 também. Então, esse cara é um vetor unitário, ou eu chamo de versor. E eu vou chamar esse cara de θ chapéu. Tá? Digamos assim, ele tem uma direção do ângulo θ. Mas qual é a direção desse ângulo θ nessa figura aqui? Então, vamos lá. Primeira coisa. Isso aqui é velocidade, e eu estou falando que a velocidade está na direção θ. Tá? O movimento é circular. Então, a partícula está caminhando assim. Certo? Agora, quando eu introduzi o vetor em 2 dimensões e 3 dimensões, vetor velocidade, eu concluí que o vetor velocidade é sempre tangencial à trajetória. Tá? Se a trajetória é circular, quem que é um vetor tangencial a esse cara? É um vetor que tangencia um círculo. Então, ele vem aqui e faz isso. Esse cara aqui deve ser o V, se ômega for positivo, ou seja, se eu estiver no sentido anti-horário. Se eu estiver no sentido horário, o V troca de sentido, vai apontar enviesado para baixo. Mas V, isso é fato, que V é tangencial à trajetória. Mas aqui nesse caso eu estou falando que o V está na direção de θ chapéu. Então eu concluo que o θ chapéu está na direção que é tangencial ao círculo. Tá? Então essa aqui é a direção também de θ chapéu. Tá? Um jeito de se ver isso é o seguinte, o θ é esse ângulo aqui. Tá? Eu vou abrir esse ângulo, eu vou mexer com esse ângulo. Quando eu mexo com esse ângulo, né, ele vem para cá, eu olho esse cara aqui, que é perpendicular. Eu faço esse movimento aqui. Tá? O θ chapéu, se o θ é esse aqui, o θ chapéu é esse cara aqui. Tá? O θ chapéu é um vetor, o θ não. O θ é só um ângulo. Eu abro um ângulo, então o θ chapéu, ele é esse cara aqui, que está nessa direção. Tá? Então, vetor velocidade é tangencial. Essa é a conclusão que eu chego. Claro, você sempre pode pegar esse aqui, menos seno de θi, cosseno de θj, do jeito que está na figura, e chegar à conclusão. Que é um pouquinho mais difícil verificar, mas você pode verificar isso também. Você pode pegar um outro ângulo aqui, né? Ângulos específicos, né? Ângulos particulares, e ver que, de fato, a velocidade, ou θ chapéu, aponta nessa direção. Tá? Bom, esse cara aqui, θ chapéu, que é versor, tá claro, né? Porque é só fazer quadrado desse cara aqui, mais o quadrado desse. Quadrado do menos seno de θ é seno de θ ao quadrado, mais cosseno de θ ao quadrado. Então, de fato, esse cara é versor. E eu falei que o versor está naquela direção.
Um jeito elegante de ver que o θ de fato é tangencial é o seguinte: se ele é tangencial, ele é perpendicular ao vetor radial. É simplesmente propriedade geométrica no círculo. Né? Eu tenho a direção radial, o cara que está perpendicular, que é tangencial, é perpendicular. Então, R e V formam um ângulo de 90 graus. E eu consigo mostrar que, de fato, eles formam um ângulo de 90 graus utilizando uma propriedade, não é uma propriedade, isso aqui é uma definição de uma ferramenta matemática que é chamado de produto escalar. Tá? Então, produto escalar é algo que é bastante falado, né, em física. E, obviamente, nós falamos não para complicar a vida dos alunos, mas simplesmente para resolver de uma forma mais elegante, de uma forma mais simples, os problemas da natureza, em particular os problemas da física. Tá? Nós criamos propriedades de vetores, né, operações vetoriais, e essas operações vetoriais para a física, né, não cria simplesmente por criar, cria porque há uma necessidade de utilização. Tá? Então, a gente consegue mostrar a ortogonalidade desses dois vetores, que é R, deixa eu desenhar aqui de novo, R e V. Utilizando, então, essa operação matemática chamada produto escalar. Tá? Por que tem o nome escalar? Porque eu vou pegar dois vetores, eu vou fazer um produto e o resultado é um escalar. Tá? O que é esse produto? Vamos lá. Deixa eu pegar dois vetores, A e B. Juntei rabinho no rabinho. Quando eu junto rabinho no rabinho, eles formam um ângulo que é, vou chamar desse ângulo φ. Tá? Eu vou pegar o menor ângulo entre os dois, porque eu posso pegar por fora, né? Mas eu vou pegar o menor ângulo, que é o que está aí. Para o produto escalar não vai fazer diferença. E eu defino uma operação que é A, produto escalar, que geralmente é um pontinho, com B. Existem outras maneiras de representar o produto escalar, mas é comum usar ponto. Tá? Então, vetor A, ponto. Vetor B, subentende-se que ele é produto escalar. Ele é, por definição, quando a gente faz isso, é por definição, tá? Por definição o quê? O módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo vetor, vezes cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então, de cara, tem uma propriedade aqui que eu posso fazer o produto escalar entre versores, que são vetores unitários, I e JK. I e J, eles são perpendiculares entre si. Então, esse φ é 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Então, o produto escalar dá zero. Tá? Na verdade, esse produto escalar, você consegue ver duas coisas, né? Olhando aqui. A e B. Eu pego o A, faço a sombra em cima do B. Tá aqui. Multiplico esse comprimento da sombra com o comprimento do B. Aí seria A cosseno de φ, que é a sombra, vezes o B. Ou, posso pensar ao contrário. Posso pegar, fazer a sombra do B em cima do A,
tá? E eu tenho B cosseno de φ. B cosseno de φ multiplico por módulo de A, tá? Então, é a projeção, comprimento de um vetor em cima do outro e eu multiplico o que projetou lá, tá? A sombra do I tá aqui. No J é zero, porque eles são perpendiculares. Então dá zero. Então, por aí a gente consegue fazer produto escalar com os versores. Mas de uma maneira geral, se eu tenho dois vetores A e B, módulo de A, módulo de B, cosseno de φ. Agora vamos lá. R escalar V. R é R cosseno de θ I mais seno de θ J. Tudo isso produto escalar com outro vetor que é o V. Quem que era o V? V era ômega R, que é escalar, que é número, né? Vezes menos seno de θ I mais cosseno de θ J. Tá? Só para não esse cara escalar, eu vou jogar para cá porque ele não vai entrar no produto escalar. Ele não é um vetor. Então eu vou escrever o ômega R aqui. Ômega R. Tinha R ao quadrado. Então é esse vetor escalar esse vetor. Esse vetor tem duas componentes, esse tem duas componentes. O que eu posso fazer? Fazer uma distributiva. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Aí como eu estava falando, I escalar J é igual a zero, se você pegar essa definição de produto escalar, vocês vão ver que I escalar I é 1. J escalar J também é 1. E K escalar K também igual a 1. Tá? I escalar J é I escalar K, que é igual a J escalar K. Esse cara é zero porque a projeção de um em cima do outro é zero, porque eles são ortogonais. Tá? Feito isto, o I com I dá 1, mata vetor, né? Mata. I escalar I dá 1. I escalar J dá 0. J escalar dá 0. J escalar J dá 1 também. Então, esse cara vai ficar ômega R ao quadrado. Cosseno de θi com menos seno de θj fica menos cosseno de θ seno de θ. Tá? E I escalar I é igual a 1. Aí tem esse segundo termo que é mais seno de θ, cosseno de θ, J escalar J. J escalar J também igual a 1. Então esse cara aqui igual a 1. Esse cara igual a 1. Aí eu tenho menos cosseno seno, mais seno cosseno, e esse cara aqui é 0. Então isso me garante que R é ortogonal, ou seja, é perpendicular a V. Tá? Então V está aqui. Bom, isso é velocidade. Eu mostrei que a velocidade é tangencial de fato. E ele é perpendicular a vetor R. Bom, isso é velocidade. Agora vamos para aceleração. Vetor aceleração linear. Vetor aceleração linear instantânea. Vetor instantâneo. Bom, não precisa ser movimento circular. De uma forma geral, se eu tenho vetor velocidade, eu tenho vetor aceleração, porque aceleração é variação da velocidade em função do termo. Então vamos lá. A é simplesmente dv dt. Tudo bem? Agora esse cara é ddt de quem?
A velocidade era ômega R menos seno de θ I mais cosseno de θ J. É isso que a gente obteve para a velocidade. Coloquei aqui, eu vou derivar esse cara em função do tempo. Tá? Agora tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, eu vou considerar uma situação geral. Ainda, lembrando que se o movimento é circular, esse vetor R tem como módulo R, que é constante. Continua constante. Então, na hora de derivar, o R simplesmente ele é transparente ao operador ddt. Só que ômega, que é a velocidade angular, isso aqui é θ. Ômega, que é a velocidade angular, numa situação geral, ela pode variar com o tempo. Então, é uma função do tempo. Eu tenho um cara que depende do tempo, multiplicando por outro cara, que tem duas componentes, que depende do tempo através da função seno e cosseno. Tá? Então eu tenho um produto de função. Quando eu tenho um produto de função, eu tenho que ir lá para a regra do produto, da derivada, e dizer, aula 1 também, o que diz a regra do produto? Quero derivar uma função f de x vezes g de x em relação a x. Derivo a primeira função, deixo a segunda quieta, mais deixo a primeira quieta, derivo a segunda função. Tá? Qual é a primeira função aqui? Ômega. Qual é a segunda função? É o que está entre parênteses. Tá? Então, primeiro derivo ômega, deixo o que está parênteses quieto. Mais, deixo ômega quieto, derivo o que está dentro de parênteses. Tá? É assim que funciona. Então, vamos lá. Vai ficar um pouquinho longo aqui. Igual. R, mero espectador. Derivo primeiro ômega, relação ao tempo, e deixo quieto aqui o que está dentro de parênteses. Mais. Deixo a primeira função quieto, derivo o que está dentro de parênteses. Mas é regra da cadeia aqui. Então tem produto e depois tem regra da cadeia. Não estou derivando em relação ao θ, mas em relação ao tempo. Derivada do seno de θ é cosseno de θ. Tem um sinal negativo, fica lá, cosseno de θ, mas não estou derivando em relação a θ, então tem que fazer dθ, dt, que é a regra da cadeia. dθ, dt. Isso na direção I. Mais, derivo o cosseno, derivada de cosseno é menos seno de θ. Só que eu não estou derivando em relação a θ, mas em relação ao tempo, então a regra da cadeia. E o versor J está quietinho lá. E fecho tudo. Então tenho dois termos aqui. Tá? Esse vetor entre parênteses aqui, a gente já identificou esse cara que vem da velocidade, vetor velocidade, e a gente identificou esse cara como sendo θ chapéu, que é essa direção aqui. Tá? Agora esse termo aqui, vamos lá com cuidado. dθ dt é ômega. Tá aqui, tá aqui. Vou tirar para fora. Se eu tiro para fora, fica ao quadrado. E eu apago aqui. Tá? Só que tem menos e menos. Tiro menos para fora. Então, se tiro menos para fora, some. E aqui fica mais. Tá? Tá cheio de espaço aqui, né? Mas o que é isso aqui? Cosseno de θi mais seno de θj. Esse cara aí foi o primeiro versor que introduzimos. Ele é o versor R. Tá? Então, esse cara é simplesmente versor R. Ou seja, R chapéu. Vetor unitário R. Tá? Então, só ajeitando aqui,
é o seguinte, deixa eu só para ajeitar, fazer outra observação. Quando eu falei de variáveis angulares, eu falei que dω, dt, é alfa, que é a aceleração angular. Aí está completo. Tá? Então eu concluo aqui que a aceleração daquele objeto, de uma forma geral, é R, que está aqui, alfa, θ chapéu, mais menos R ômega quadrado versor R. Tá? Então, não preciso mais, porque é exatamente isso que eu escrevi aí em cima. É isso que eu tenho a aceleração. Agora vamos olhar um pouquinho mais com cuidado. Bom, primeiro, eu tenho uma componente da aceleração que a direção é θ chapéu e θ chapéu é tangencial. Tá? Essa componente aqui eu vou chamar de uma aceleração tangencial, que eu coloquei o símbolo θ. Tá? Ele é um vetor na direção de θ chapéu e θ chapéu está na direção da velocidade. O sentido depende do valor de alfa, se alfa é positivo ou negativo. Se alfa for positivo, está nessa direção do θ chapéu desenhado lá. Tá? Mas tem um segundo termo, que é esse cara aqui. Ele é menos R ômega ao quadrado na direção radial. Tá? O sinal negativo diz que ele está para dentro. Tá? Então o que que significa? Eu tenho aqui um vetor que faz isso aqui. Esse vetor eu coloquei aqui como sendo direção radial. AR. Tá? Esse vetor aceleração aqui é chamada aceleração centrípeta. Porque ele aponta para o centro do círculo. Tá? Então, essa aceleração é responsável pelo movimento circular. Então, em outras palavras, se é uma partícula, se é um objeto, se alguém estiver descrevendo um movimento circular, necessariamente haverá uma aceleração centrípeta. Essa aceleração que pega, a aceleração é a seguinte, R ômega quadrado. Então, mesmo ômega sendo constante, ômega é a velocidade angular, sendo constante, essa aceleração vai existir. Mas aí você vai falar, mas a aceleração não é uma grandeza que mede a variação da velocidade? Sim. Só que tem uma coisa, velocidade é uma grandeza vetorial. Então, quando eu falo que o vetor velocidade está mudando, não é necessariamente o módulo está mudando. Basta a direção, o sentido está mudando. Tá? Então, se você está andando numa estrada, um carro cheio de curvas, com a velocidade lá, 50 por hora, tá? A sua velocidade escalar, 50 km por hora, não está variando. Mas vetor velocidade tá sim, tá variando, tá? Essa variação aí, essa variação tem uma aceleração presente, que não muda o módulo da velocidade, mas a direção ou sentido. Então tem uma velocidade que está mudando de direção aqui, né? Aqui está para cá a velocidade está cá, para cá está aqui está para baixo. Seguinte, essa velocidade está fazendo esse movimento aqui, vetor velocidade, certo? Para fazer esse movimento eu preciso de quem? A aceleração centrípeta, tá? E essa aceleração tangencial está ligada a quem? Está ligada à variação da velocidade angular. Então, se ele começa a girar mais rápido, cada vez mais, eu tenho
a aceleração tangencial, tá? E claro, a centrípeta depende de ômega também, né? Se o ômega está aumentando, a aceleração centrípeta também aumenta de módulo, tá? Então, essas são as duas componentes da aceleração. Tangencial e radial. E a radial nós chamamos de aceleração centrípeta. Tá? Então, para deixar a figura mais completa, aceleração tangencial está aqui, radial está aqui, vetor R aponta para fora, centrípeta para dentro, velocidade para cá, que é tangencial. Se eu tiver no sentido anti-horário, V está para baixo, e a aceleração depende se alfa é positivo ou negativo. Porque eu posso estar indo para lá, no sentido anti-horário, mas a aceleração pode ser para baixo, para dizer que a velocidade angular está diminuindo. Né? Eu posso estar aqui no movimento retilíneo, andando para a direita, mas a aceleração está para a esquerda. Então, se a aceleração estiver para a esquerda e eu estiver andando para a direita, então significa que a velocidade vai diminuir, vai chegar uma hora que vai vir para cá. Se a aceleração continuar mantendo para cá. Tá? E a mesma coisa aqui, só que aqui eu estou pensando só no movimento circular. Então, é no sentido horário ou sentido anti-horário. Tá? Então, é isso. Agora, nós temos toda uma ferramenta para descrever a cinemática. Então, agora eu vou particularizar. Vou pegar uma situação específica de movimento circular e eu vou explorar um pouquinho mais. E introduzir novas grandezas que particularmente são definidas para esse tipo de movimento. Qual é o movimento? Movimento circular uniforme. O que é movimento circular uniforme? É um movimento cuja velocidade angular permanece constante. Tá? Então você pega lá um ponteiro de relógio que está lá girando assim, tem uma velocidade angular constante. Claro, hoje você tem um relógio de pilha que o ponteirinho faz isso aqui, né? Mas antigamente você tinha um relógio lá totalmente mecânico que o movimento era contínuo, com velocidade angular constante, tá? Então é esse tipo de análise que vamos fazer, que é movimento circular uniforme. Conhecido como o movimento circular uniforme, o movimento uniforme circular. Marvel Cinema Universe, né? Se vocês quiserem. Então vamos lá. Qual é a característica desse movimento? Ômega constante. Tá. Mas ômega é constante, então a aceleração angular alfa, que é a variação de ômega em relação ao t, vai dar zero. Tá? Então esse movimento é caracterizado com o quê? A aceleração tangencial é zero. Tá? Então movimento circular uniforme, zero. Não tem. Só tem a aceleração radial, que é a aceleração centrípeta. Tudo bem? Então, essa é uma observação. E vamos lá. Ômega, por outro lado, em função desse ângulo θ, que
está relacionado a vetor posição, R. O ômega é, como eu falei, variação do θ em relação ao θ. Isso aqui, numa linguagem mais coloquial, né? Mais de rua, eu posso fazer essa cruzada aqui, matematicamente, e escrever essa forma que nós chamamos de forma diferencial. Isso já fiz aqui para x, variável x. Estou fazendo aqui para o θ. Ao fazer esse variável aqui, agora eu vou fazer o seguinte. Vou integrar dos dois lados. dθ significa que eu estou integrando em θ. Eu vou fazer uma integral definida, que eu vou começar do θ0, ele vai até um θ qualquer. No θ0, do outro lado direito, a integral é em relação ao tempo. O tempo relativo a θ0, eu vou colocar 0, para dizer que t0 igual 0. Tá? Ou seja, no instante que vou disparar o cronômetro, o ângulo que o vetor R faz com o eixo x é θ0. É isso que ele está querendo dizer. E quando ele faz um ângulo θ, o tempo é t. Tá? Só que nessa integral aqui, ômega é constante. Se é constante, ele é transparente à integral. Então ele sai da integral numa boa aí. Desse lado, a integral de dθ é o próprio θ. Então isso aqui fica θ. Vou substituir os limites da integração. Igual ômega, que é constante. Integral de dt é t. E vou substituir os limites. Substituo primeiro θ, é θ mesmo, abuso de notação, menos, substituo limite inferior, coloco θ igual a θ0, isso aqui dá θ menos θ0. Igual. Ômega, limite superior, quando substitui o t, abuso de notação, é t mesmo, e quando substituo o 0 é 0, então esse cara aqui é t. Tá? E aí, vou passar o θ0 para lá, eu vou ter θ0 mais ômega t. Isso aqui lembra muito x igual a x0 mais vt, que é o movimento retilíneo uniforme em uma dimensão. Tá? Só que agora, em vez de variável x, é a variável θ. E quem é a variável θ? Basta olhar essa figura para saber aonde está o ângulo θ. Lembrando que o θ tem que ser dado em radianos. Tá? Bom, então, essa é a equação horária por esse ângulo para o movimento circular uniforme. Ômega constante, alfa igual a 0. Esse movimento circular uniforme, porque ele é um movimento circular uniforme, ele é um movimento periódico. Não precisa ter um movimento circular uniforme para ser um movimento periódico. Aonde que tem um movimento periódico que não é movimento circular uniforme, nem é circular, tá? Muito menos circular, mas ele é periódico. Estou vendo aqui se eu consigo improvisar aqui. Tá difícil. Não vou conseguir aqui. Não sei se eu vou conseguir. Se cair aqui, prejuízo. Tá? O que é um movimento periódico? Tá? Um pêndulo, né? Pega esse cara aqui. Putz, que medo de soltar, né? Tá? Esse cara é um movimento periódico totalmente periódico, desde que não despreze a resistência do ar, né? Ele não é totalmente periódico porque a amplitude dessa oscilação vai diminuindo, né? Então, por causa disso, não é periódico. Mas se eu desprezo isso, a resistência do ar, se eu faço isso no vácuo, né? Ele fica lá quase que eternamente indo para lá e para cá, para lá e para cá. Isso é um movimento periódico, tá?
E outro movimento periódico é o movimento circular. Tá? O movimento que o Sol, a Terra faz em torno do Sol é aproximadamente periódico, né? Não é. Então você tem lá a sazonalidade, você tem os anos, estações, né? Porque o Sol nasce hoje num lugar, num determinado horário, amanhã é ligeiramente diferente. Mas a diferença de um dia não causa muita diferença visual, né? Para você é a mesma coisa. Agora, se você tem uma semana de diferença, já não, falar hoje o Sol está nascendo mais tarde, a posição mudou, mas de um dia para o outro não muda muito, tá? Então o que? Mantém uma, como a própria palavra diz, periodicidade. E existe uma grandeza física chamada período. O que é o período? Período é intervalo de tempo mínimo de tal maneira que o movimento se repita. Começa a repetir tudo de novo, tá? Então, isso é chamado de período, que é o tempo mínimo. Por que é o tempo mínimo? Porque eu posso ter 2 períodos, tá? Mas é o tempo mínimo que eu chamo de período, para o movimento a voltar a repetir, voltar a fazer o mesmo tipo de movimento. Tudo bem? Então, o que é esse movimento período? Eu gravo um vídeo, eu corto um pedaço de vídeo, um intervalo de tempo nesse vídeo e grudo. Eu faço uma edição, tá? E ninguém vai reparar que eu editei o vídeo. Se ninguém reparou, isso é um movimento periódico, tá? É uma maneira aí de explicar para vocês entenderem. Então, vou falar de período de revolução. Revolução no sentido de girar, não revolução no sentido de mais político, né, de revolução, mais de guerrilha, digamos assim, tá? No sentido de girar, tá? Como é que eu vou definir o período? O período é o seguinte: tem esse vetor R. Num determinado instante do tempo, se eu adiciono um período a mais, ou seja, T mais um T grande, é um tempo futuro. Ele tem que ser igual o R naquele instante que era simplesmente T, tá? O T pode ser a nossa hora agora, 22 horas e 15 minutos. Tá aqui. Esse aqui quer dizer 22 horas e 15 minutos mais 24 horas, que é um período. Ou seja, sábado à noite. Se eu olho para o céu amanhã, exatamente nesse horário, 24 horas depois, é que agora é noite, mas posso ver a posição da estrela. Aquela estrela vai estar lá do mesmo jeito. Se tiver do mesmo jeito, tudo tiver do mesmo jeito, esse tempo aí é o período. E aí volta a se repetir, tá? Claro, de novo, o movimento do céu, da Terra, não é exatamente periódica 24 horas. Ele é periódico num ano ele vai repetir tudo de novo. Tá? Mas é isso que essa função matemática quer dizer. Eu estou calculando a função nesse instante e eu estou calculando a função no futuro, né? Porque é T mais o período. Então, se agora é esse horário, 22 horas, 15 minutos, que é 22 horas e 15 minutos, mais 24 horas. E são iguais, tá? É isso que caracteriza. E o que acontece também é que o θ de T mais um período, aí sim, ele é igual ao θ de T, mas esse θ, ele vai sempre contando progressivamente, se eu estiver no sentido anti-horário, né? Então ele sempre vai aumentando. Eu dou uma volta completa, é 2π. Eu dou uma volta e meia, 3π. Se eu dou 2 voltas completas, é 4π. Ou seja, ele tem como memória a quantidade de voltas que vai dando, tá? Então, o θ, quando eu der uma volta a mais, né? Porque o período significa dar uma volta completa, porque para posicionar no mesmo lugar, então significa que ele vai ser o ângulo anterior, só que deu uma volta a mais. Então vamos lá.
θ de t, tá aqui. Θ de t mais t grande. Ele vem aqui, deu uma volta completa e parou aqui. São iguais. Mais um triângulo θ. O outro deu uma volta, então tem 2π. Tá? 2π corresponde a 360 graus. Tá? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Essa função aqui vale para o movimento circular uniforme. Então, o θ, isso é o θ de t. Esse é θ de t mais t. Então, o que tiver t aqui, eu vou substituir por t mais t. Então, vai ficar desse lado aqui, vai ficar θ0 mais ômega. Aqui a função é t mais t. Então, é t mais t. Igual. Desse lado aqui, θ de t. Θ de t é o próprio. θ0 mais ômega t. Acabou. Mais 2π. Tá? θ0 vai embora com θ0. Ômega tzinho vai embora com ômega tzinho. Vai ficar ômega t grande igual 2π. E aí eu defino o período de revolução. Então, período de revolução, T é 2π dividido por ômega. Tá? Ou, se eu quiser, seguinte, eu tirei, quando eu derivei o R, eu tirei que o módulo da velocidade é R ômega. Então, isso aqui é 2π, ômega é módulo de V sobre R, mas R tá para cá. Denominador, denominador, sobe para o numerador. Aí eu deixo fazer uma coisa que é o seguinte, V igual 2πr dividido pelo período. O que significa aqui? 2πr é o perímetro do círculo, ou seja, eu dei uma volta completa, 2πr. Quem que é o t? É o tempo que eu levei para dar a volta completa. Então, o período é simplesmente o tempo que eu dei para dar a volta completa. Né? Bom, já sabia disso, né? Por definição, quando eu falei que o θ de tzinho mais t grande é θ de t mais o 2π, o 2π lá significa que eu dei uma volta completa já, tá? Então, o t, período, é o tempo para dar uma volta completa. Não importa aonde esteja. Parto daqui, deu uma volta completa, chego aqui. Eu tô aqui, dou uma volta completa, chego aqui, tá? Se eu edito essa volta completa, se alguém filma e edita essa volta completa e corta, ninguém vai ficar sabendo, tá? E o vídeo continua normal. Então, isso corresponde a um período. Tá? Então, essa é uma relação que eu tiro. Período, 2πrv, 2π sobre ômega e, bom, essas são as relações básicas. Tá? E agora, eu vou introduzir uma grandeza que está associada ao período, que é um movimento periódico, mas tem outro nome, que não é exatamente o tempo, mas o inverso disso, que eu chamo de frequência. Tá? Frequência. Muitos livros denotam com letra F de frequência, F, ou letra grega Ni. Tá? Então, é comum encontrar essas duas nomenclaturas para frequência. F ou Ni. Não é V, é Ni. Tá? O que é frequência?
A frequência é simplesmente inverso do período. Frequência é 1 sobre t. Fisicamente, fenomenologicamente, quando alguém pergunta o que é um período é um intervalo de tempo em mínimo de tal maneira que o movimento se repita. Esse é o período. O que é a frequência? Frequência é quantidade de repetições ou voltas, nesse caso é circular, né? Então, repetições acontecem numa unidade de intervalo de tempo. Por exemplo, em 1 segundo. Quantas vezes um carrinho deu volta num círculo? Tá? Quantas vezes? Num segundo. Num minuto. Isso caracteriza frequência. Batimento cardíaco. Eu tenho 60, 80, 70 batimentos por, vamos lá, um minuto. Isso aí é frequência cardíaca, né? Então isso é chamado de frequência, tá? É a quantidade de repetições que acontecem num certo unidade de tempo. Essa unidade de tempo pode ser segundo, se for sistema internacional, pode ser minuto, pode ser hora, pode ser dia, tá? Mas no sistema internacional, a frequência é 1 sobre segundo, que é segundo menos 1. Esse cara tem nome que é em homenagem a Gustavo Hertz. Fica Hertz, letra minúscula, porque é unidade, e a abreviação H maiúsculo minúsculo. Tá? Claro, as pessoas que estão ligadas mais à informática, né, mais aos computadores, é uma nomenclatura familiar, porque não sei quantos hertz, megahertz, gigahertz. Então, hertz vem daí do quê? Da frequência. Por que ele está falando de frequência? Porque a gente está falando, nesse caso, de onda eletromagnética, e essa onda, eu estou falando ondas periódicas, né, que tem um determinado período, tempo de oscilação, e tem o inverso do tempo de oscilação, que é justamente a frequência. Tá? Então, isso é frequência. E aí, claro, você tem uma relação, né? Se frequência é 1 sobre t, e o t foi dado lá, né, em termos de frequência, em termos de velocidade angular, então eu tenho uma relação de frequência com a velocidade linear, velocidade angular, etc. Então agora vocês estão livres para brincar, digamos, colocar substituir um termo no outro, né? Escrever, por exemplo, frequência não em função do período, que é óbvio, é 1 sobre t, mas escrever em função, por exemplo, da velocidade angular, tá? Que nesse caso, o que eu tinha aqui? Eu tinha aqui 1 sobre t, mas t era 2t é 2π sobre ômega. Denominador do dominador vai para o numerador. Então eu posso escrever ômega 2πf. Essa é a frequência. Se eu multiplico 2π, a velocidade angular, que nesse caso aqui o quanto o ângulo está mudando com o tempo, esse cara aqui é chamado de frequência angular. Tá? O importante aqui, quando a gente fala de ômega, que está relacionado à frequência, eu tenho ômega, que é chamada frequência angular, e não tem um movimento circular. Então, não é velocidade angular. Velocidade angular, no nosso caso, que de fato tem um cara girando ali. Tá? Então, nesse caso aqui, ômega é, de fato, velocidade angular. E quando a gente fala de ondas que não tem um movimento circular, ômega que surge é simplesmente 2πf e f é frequência. Por causa disso, ômega não é velocidade angular, é frequência angular. Tá? O nome muda, a relação matemática é igual. Por que o nome muda? Porque não faz sentido algum falar de velocidade angular no movimento que não é circular. Tá? Não tem um ângulo ali, né, sendo varrido. Tá? Mas tem uma oscilação. Tudo bem? Então, é questão de nomenclatura, e muitas vezes a gente fala ômega frequência angular. E por que não fala velocidade angular? Porque a gente não está estudando isso aqui. No nosso caso, estamos. Então, ômega, além de ser frequência angular, é velocidade angular. Tá?
Então isso é importantíssimo. Bom, a gente tem basicamente toda a física necessária para resolver esses dois problemas, que não são muito difíceis na verdade. São dois exemplos que estão lá na aula 05 que eu vou fazer a seguir. Tá? O problema 1, na verdade, é um problema clássico, um problema de ensino médio, que é um problema prático também. Embora para ser um problema prático mesmo, a gente teria que ver não somente a cinemática, mas também a dinâmica, que é essas duas rodinhas, né? Você pode imaginar a catraca e a coroa de uma bicicleta. Então, como referência, aula 05, o exemplo 1. O que nós temos aqui? Temos aqui duas rodas de tamanhos diferentes. E essas rodas estão conectadas aqui por uma correia. Tá? Então essa aqui é a roda A, correia B e uma roda C. Eu conheço o raio da roda A, conheço da roda C. RA é 10 centímetros, RB 25 centímetros. Tá? E também eu conheço a aceleração angular, vamos pôr para cá, alfa do A. O alfa do A é 1,6 radianos por segundo ao quadrado. Se tem alfa, então esse caso aqui não é um movimento circular. Então esquece aquela parte que eu falei agora, essa última parte de período, frequência, tá? Θ igual a θ0 mais ômega t. Não é. Isso vale para movimento circular uniforme. Não é movimento circular uniforme porque eu tenho aceleração angular alfa. Tá? E aí ele fala aqui, ele vai partir do repouso ômega 0A, tá? E tem essa aceleração e eu vou ter resultado final, o tempo final, onde a velocidade do C final vai ser 100 revoluções por minuto. Tá? Então, significa que eu estou dando... Essa velocidade corresponde a 100 voltas. Revolução significa que voltas por minuto. Tá? Uma revolução, ele varre um ângulo de 2π. 100 revoluções varre um ângulo de 2π vezes 100. Tá? E um minuto tem 60 segundos. Então, com isso, eu consigo escrever ômega, que é a frequência, que é a velocidade angular, me desculpe, e eu falei aqui que velocidade angular é radianos por segundo no sistema internacional. Tá? Então, tem que transformar esse cara. Ele pergunta o tempo para que o C o C tenha essa velocidade de rotação. Tá? Então essa é a pergunta. E ele começa em repouso com alfa de A 1,6 radianos por segundo ao quadrado. Tá? Bom, tem uma informação importante aqui que diz que a correia
desliza. Isso significa que a velocidade aqui da correia é igual aqui, que é igual aqui, que é igual aqui. Ou seja, que velocidade? A linear. Então, se não desliza, a velocidade linear na roda pequena é igual à velocidade linear na roda grande. Tá? Mas a gente tinha visto que velocidade é ômega R. Então, isso significa que ômega do A vezes o R do A é igual ômega do C, o R do C. R do A é... Coloquei BRC. O C. O B é correia. RA e RC são dados. Aí eu tenho que achar ômega C final, que é esse cara aqui. Mas eu não tenho muita informação desse cara. Eu tenho informação de como esse sujeito evolui. Por quê? Porque é dado alfa. Tá? Esse alfa é constante. Se alfa é constante, isso remete a quê? Movimento retilíneo uniformemente variado, que a aceleração é constante. Qual é o comportamento da velocidade quando a aceleração é constante? Nós fizemos isso e vamos fazer aqui para a velocidade angular, que é similar a fazer para o θ quando a gente falou de movimento circular uniforme. Então vamos lá. Alfa é d ômega dt. Vou pegar o A aqui, para essa rodinha. De novo, eu posso fazer essa... Passar lá multiplicando, né? O matemático não gosta muito, porque não é formal. Eu vou escrever alfa dt. Tá? E integrar dos dois lados. Esse aqui é constante. Então sai da integral, já coloca aqui. Tempo zero. Tempo zero corresponde ao ômega inicial. Qual é o ômega inicial? Se vocês lerem o problema, ele fala que ele parte do repouso. Então, ele tem um valor de repouso aqui. Zero. Aí se eu ter um tempo final qualquer, desculpa, t, ele vai ter um valor qualquer, ômega a. Se eu integro aqui, d ômega vai virar ômega, substitui os limites, fica ômega a. Igual alfa a, integral de dt e t, substituindo os limites de integração, é simplesmente t. Tá? Então eu sei como que ômega a se comporta com o tempo, desse jeito aqui. Tá? Antes, bom, eu já posso jogar aqui, mas eu vou fazer uma coisa que eu não fiz ainda, eu deveria ter feito, mas tudo bem, posso fazer agora. Que é escrever esse sujeito aqui no Sistema Internacional de Unidades, 100 revoluções por minuto. Revolução, uma volta completa. Quanto ângulo varro numa volta completa? 2π. 1 minuto, 60 segundos. Corta, 2 cancela também, então fica 10π radianos dividido por 3 radianos aqui por segundo. Tá? Aí eu venho aqui, ômega a é alfa a, eu vou pegar um tempo final TF, RA é igual a ômega C no tempo final, que é esse cara aqui, vezes RC. Tá? Bom, o problema pediu o quê? O tempo final. Quando a velocidade angular do C é 100 revoluções por minuto. Tá? Então tá tudo feito. TF é ômega C final dividido por alfa A, RC dividido por RA. Observe que tem RC dividido por RA. RC dividido por RA. Não importa se está em centímetro, metro, quilômetro, qualquer coisa,
eu estou dividindo um pelo outro. Então, como a mudança é multiplicativa, tá? É perda de tempo você transformar em metro, em metro, por exemplo. Não precisa, tá? Uma variável cancela a outra. Então é bom na hora de substituir vocês colocarem quantas unidades. Uma unidade cancela a outra unidade. Tá? Então não precisa substituir. Mas, caso queiram perder tempo substituir, também não vai ser muito difícil, né? Ficar 0,1 metro com 0,25 metros. Tá? Na hora de colocar aqui, não tem diferença nenhuma. 25 dividido por 10. Tá? Ômega C, final, 10π radianos por segundo. 10π sobre 3 radianos por segundo. Alfa A está lá, tá? Só substituir, portanto, vocês vão ter o tempo final igual a 16 segundos. Eu dei resposta com 2 algarismos significativos, porque o enunciado estava com 2 algarismos significativos, tá? No livro tradicional aí, você pega um próprio Sirway, geralmente eles colocam 3 algarismos significativos no enunciado. Aí vocês respondem aqui com 3 algarismos significativos, 16, alguma coisa aí, tá? Bom, então esse é o exemplo 1, é um exemplo de movimento circular e que não é uniforme, tá? É um movimento circular acoplado porque tem 2 objetos girando. Esses 2 objetos estão conectados aí por uma correia e isso garante, se a correia não deslizar, isso garante que a velocidade linear dos 2 são iguais. E claro que a velocidade angular não, tá? Isso aqui lembra bem o quê? Uma bicicleta, né? Você tem uma coroa, você tem uma catraca, tá? Só que aqui, quem anda de bicicleta, né? Sabe muito bem na hora de trocar as marchas, né? O que você tem que fazer para cá, aumentar ou diminuir, para você conseguir pedalar, por exemplo, numa subida, né? Não dá para fazer muito milagre. Se você está numa subida, para fazer menos força, você troca de marcha. Fazendo menos força, você vai pedalar muito e andar pouco. Se você estiver num lugar que é descida, vai ser o contrário. Pouco de pedalada que você der, vai andar bastante. Tá? E no final do dia dá para mostrar que a energia, né, transferida, quer dizer, o trabalho que eu realizo, né, pedalar, que é transferência de energia. Eu não falei sobre trabalho ainda, né, mas é uma grandeza que a gente vai introduzir aí na segunda parte do curso. Mostra o quanto de energia transferiu. E não dá para fazer milagre, tá? A quantidade de energia transferida do ponto de vista da física, não a energia gasta pela pessoa, né, porque tem energia bioquímica, é igual. Tá? Então, a energia se conserva normalmente, não dá para fazer milagre. Tá? Mas do ponto de vista esforço, é claro, né? Faz diferença. Toda a diferença do mundo. Tá? Embora a energia gasta seja igual. Bom, esse é o exemplo 1. Exemplo 2 é um exemplo para trabalhar um pouquinho com vetores e associar isso ao movimento circular. Esse é um movimento circular uniforme pelos dados do enunciado. Tá? É um problema mais, digamos, acadêmico para a gente trabalhar com alguns detalhes, mais com vetores também, e nem tanto assim pela física em si. Esse aqui é um problema mais interessante do ponto de vista da física em si. Tá? Então vamos lá. O próximo problema, ele dá vetor, velocidade, ele fala para onde está apontando a aceleração num determinado ponto, num determinado instante do tempo. Aí, passa-se um tempo, tem um outro instante do tempo. No outro instante do tempo, ele fala onde está a velocidade e para onde aponta a aceleração. Módulo da velocidade é igual, então a gente está tratando de movimento circular uniforme. É essa aceleração que tem, e portanto é só aceleração
centrípeta. Tá? Com isso, o objetivo é encontrar o centro desse movimento circular. Tá? Basicamente isso. É um problema puramente acadêmico e você mais para treinar aí então traquejo matemático e trabalhar com essas ferramentas. Tá? Trabalhar um pouquinho com vetores, etc. Tá? Mas também tem umas relações lá, uns detalhes importantes aí do ponto de vista da física. Então vamos lá. Figura aqui vai ser importante. X, Y em metros. Tá? Não vou conseguir repetir exatamente na escala certa, mas ele fala o seguinte: num determinado instante de tempo, que eu chamo de T1, que é 4 segundos, ele dá a velocidade. Deixa eu só eu conferir aqui. Bom, vocês têm aí o enunciado, então não vou tentar abrir. E a velocidade, ele dá vetor posição também. Deixa eu só rapidamente ver aqui, para ler, para não falar besteira. Ele dá o tempo e também ele fala a posição que está e a velocidade. Tá? Então, essa informação ele dá. Ele fala a posição, que é 5 e 6. Então, aqui vai ser 5 metros, 6 metros, não está tanto na escala. Ele vai ter uma velocidade, pelo que ele disse, a velocidade V1 em 4 segundos está aqui. Ele dá outra informação, que a aceleração é horizontal para x crescente. Então a aceleração é para cá. Tá? No instante T1. Que é a posição 1. Aí ele fala que é o seguinte, vai ter um outro instante, que é T2, e esse instante T2, deixa eu só... ele está velocidade, e a velocidade é horizontal para a esquerda. E tem mesmo modo de V1. E aí ele fala que a aceleração é para cima, A2. Tá? E isso no tempo 2, T2, que acho que era 10 segundos. 10 não. 10 segundos. Tá? E ele fala uma coisa também, que é o seguinte: entre esses dois instantes, a partícula não deu uma volta completa. Essa informação é relevante, porque vocês vão ver por que essa informação é relevante. E qual o objetivo desse cara aqui? Ele fala que é um movimento circular e quer que a gente encontre o centro do sistema, o sistema de coordenadas do centro da rotação, do movimento. Um XC e um YC. Tá? É isso que ele fala. Bom, pelo que está aqui, tudo indica que o círculo é esse aqui. Tá? A aceleração está no centro, aponta para o centro, aqui aponta para o centro. Se tivesse para cá, velocidade seria assim, para a direita, e aqui seria para baixo. E aqui é para a esquerda. E também, como ele fala que não deu uma volta completa, isso indica também que o movimento de 1 para o 2 é no sentido anti-horário. Então, desculpa, horário. Ele gira nesse sentido. Tá? Então, uma coisa eu já conheço. Eu conheço que a coordenada y do centro é 6 metros. Só não sei do x. Tá? Então, a informação que ele fala que é o T2, instante 10 segundos, menos instante 1 segundo,
é menor do que um período. Se ele falou em período, esse movimento tem velocidade angular constante, de fato, módulo de V1 igual ao módulo de V2. Tá? Bom, então, não deu uma volta completa, então tudo indica que ele fez esse movimento aqui. Esse movimento aqui, ele é 3/4 do período. Faltou o quê? 1/4. Faltou esse pedaço aqui para completar o período. Tá? Essa informação é importante para dizer que não deu uma volta completa. Se desse uma volta completa, teria que colocar aqui mais o período. Mais 2π aí. Tá? E com isso, eu tenho que t vai dar 8 segundos, que é o período. Tá? Ele não completou um período. Porque de t igual a 4 segundos para 10 segundos, foram 6 segundos. Tá? Bom, eu tenho período, então eu posso tirar, por exemplo, a relação para achar o raio. Por quê? Se eu acho o raio que está aqui, eu sei que aqui é 6 e aqui é 5. Se eu acho o raio aqui, então eu respondo a pergunta do problema, que é xc e yc, que já é 6 metros. Tá? Como que eu acho o raio aqui? Bom, eu tenho um período, eu tenho um módulo da velocidade, então eu uso uma das relações que eu obtive lá, que período é 2π velocidade angular, ou ele é 2π velocidade é ômega r, então ômega é v sobre r. Denominador do denominador vem para o numerador. Tá? E daí eu tiro que o r é tv sobre 2π. Tá? Quem quer ver? É módulo dessa velocidade aqui. Módulo de V1 igual ao módulo de V2, que acho que é 3 metros por segundo, de acordo com o problema. E aí é só substituir período 8 segundos, V, 3 metros por segundo, por 2π. E vocês vão encontrar que o R é 3,82 metros. Estou colocando aqui 3 algarismos significativos, 1, 2, 3, porque esse está com 3 algarismos, esse está com 3 algarismos significativos. Tá? Mas não é resposta ao raio, resposta é a posição, que é YC e XC. Tá? Então essa é a pergunta. Então o centro C vai ter a coordenada XC e YC. Quem que é XC? É 5 mais o raio, que esse cara aqui é o raio. Raio é 3,82, então fica 8,82 metros. E o YC, 6 metros. Tá? Então essa é a resposta do problema. Tá? Então não é meramente chegar lá e aplicar uma fórmula pronta, mas raciocinar em cima e eventualmente utilizar o que foi o que nós deduzimos. Tá? Tudo isso que nós deduzimos aqui, o que eu tenho que saber? Derivar. Eu tenho que saber propriedades vetoriais. Mas isso é geral, né? Não é para um problema de cinemática, por exemplo. Né? Se você sabe derivar, você está fazendo um curso de engenharia, você está fazendo um curso de física, até curso de química também, dependendo do físico-química, né? Você está derivando, está integrando. Tá? Então é uma ferramenta muito, muito importante. Então o que eu... para deduzir todas as fórmulas? Ferramenta matemática e alguns conceitos fundamentais. Tá? Do movimento circular, em particular do movimento circular uniforme, que eu introduzi período e frequência, tá? E as grandezas cinemáticas envolvidas aí, que é a velocidade angular, aceleração angular, velocidade linear e aceleração linear, e a relação entre esses caras aí.
E muito importante no movimento circular, os dois tipos de aceleração que são ortogonais entre si. Se é um movimento que é circular, tem aceleração centrípeta. Não importa se, por exemplo, uma parte desse movimento é circular e o resto não é. A parte que o movimento é circular tem aceleração centrípeta. Em dinâmica, nós vamos pegar muitos casos assim. O cara está lá numa curva, né? Não é que a estrada inteira seja circular, mas tem uma parte lá que é uma curva. Na curva, se tiver um raio de curvatura, se ele estiver fazendo movimentos, um segmento de círculo, então vai ter uma aceleração centrípeta, tá? Envolvida aí. Caso contrário, ele não é capaz de fazer esse movimento, tá? Essa aceleração centrípeta é uma aceleração que faz com que mude a velocidade, tá? Vetor velocidade, de tal maneira que o vetor velocidade durante o movimento tende a fazer um círculo, tá? Sem mudar a sua intensidade. Então o módulo da velocidade não muda. A aceleração centrípeta muda só a direção da velocidade. Quem muda a velocidade, o módulo da velocidade, é a aceleração tangencial. Né? E a aceleração tangencial, aquele cara lá, está relacionado com o quê? Alfa, que é a aceleração angular. Tá bom? Então, com isso, eu fecho o primeiro ciclo, né? A primeira parte do curso. Lembrando que boa parte do que a gente viu nessa primeira parte, de uma forma a gente vai voltar, principalmente, a gente vai rever, principalmente a parte de movimento circular, tá? Que a gente vai continuar explorando na segunda parte do curso, que é dinâmica, e na quarta parte do curso, que vamos falar sobre a conservação do momento angular, torque e conservação de momento angular, tá bom? Bom, então a gente fica por aqui e semana que vem eu começo a falar sobre forças, tá? Que é parte de dinâmica, tá? Um abração a todos, até a próxima. Tchau, tchau.